muitas pessoas que não escreviam absolutamente nada começaram a escrever muita coisa. Por exemplo, quando a gente fala no LinkedIn. Então tem um monte de artigos gerados no LinkedIn, mas que não são bons artigos, porque alguém só lá e botou alguma coisa, deixa eu escrever sobre tendências do mundo para 2025. Aperta o botão, 30 segundos você tem um texto. Imagina um monte de pessoas, milhares de pessoas fazendo exatamente a mesma coisa, entupindo a internet com essa mesma informação. Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por China Gate, Minimal Club, OneBeat, Sigam, Wake, PayPal. Muito bem, você já sabe, toda terça-feira nosso Varejo Cast tendências e pendências da semana. Frederico Alecrim está por onde, meu amigo? Está fora do Brasil, é isso mesmo? É isso, você chegando e eu saindo, né, Caio Camargo? Hoje eu estou falando diretamente de Orlando, na Flórida. Estou aqui com a turma querida do Sebrae Mato Grosso, 17 empresários e empresárias, para a gente fazer mais um Customer Experience. Começamos hoje com The Rosen College, depois Chicken Filet, depois Centrinho de Wintergarden. Vai ser bem bacana, semana bem concorrida, como você também que está no Brasil, mas não está em casa. Pois é, eu tô nessa série aqui de workshops de gestão, cara, com os franqueados aqui, agora da Cacau Show, né, cara, tá sendo muito bacana pelo Brasil. E tem comido muito chocolate, meu amigo? Bastante, chocolate dos bons ainda, né? Lembre-se de quando estiver por aí, pegar aquele intenso para mim, acima de 50% de cacau. Perfeito, lembrarei tranquilamente. Aliás, eu vou ter uma missão bacana amanhã, terça-feira, cara, eu vou estar numa convenção da ReHap, cara, eu tô muito feliz. Tu sabe que eu gosto pouco de brinquedo, quem me conhece sabe que eu gosto pouco de brinquedo, né, cara? Você tá happy? Muito feliz. Aliás, você sabe o que chama-se ReHap, Frederico? Por quê? O Ricardo Sayon, né, que é um dos fundadores, né, da ReHap, né, ele houve uma questão de negociação, comprou uma loja de brinquedo, e na época não estava dando muito certo, mas saiu o pessoal para brincar com ele e falou assim, vamos fazer um negócio para deixar o Ricardo feliz. E é por Sério? Isso que ReHap, cara, hoje. Ricardo feliz. Espetacular, olha aí, pra você que não sabia, Varejo Cast também é bastidores do mundo dos negócios, trazendo curiosidades. Ô Fred, a gente estava comentando aqui no backstage, esse assunto pintou do nada naquelas pesquisas nossas que a gente sempre faz, essas buscas de termos. Esse termo chamou muito atenção, né? Você que gosta de estudar tanto de IA quanto eu, a gente está fuçando esse mundo novo. Aliás, todo mundo do varejo está fuçando. De repente a gente parou com esse termo AI Slop, cara. Vamos lá. O que significa AI Slop, meu amigo? Primeiro, Caio Camargo, assim, você sabe que esses episódios de terça-feira, para você que está nos ouvindo, sempre eu e Caio, a gente está muito, mas muito antenado com tudo que... Então, às vezes eu trago uma novidade, a gente dialoga para ver se isso gera um conteúdo ou não. E o Caio trouxe esse termo que eu realmente nunca, jamais tinha ouvido falar. E a gente começou a conversar... Nem eu, né? Diga por baixo, nem eu até... E aí a gente começou a ver que dava um caldo bom, porque já é uma realidade. Então, o slop são conteúdos de baixa qualidade gerados por IA, gerados por inteligência artificial. Ou seja, textos, imagens, principalmente, né, Caio, aqueles textos e imagens sem valor e que já são gerados de IA para IA e o diálogo já é entre as IAs, né? Ou seja, não tem mais assim, o que os seres humanos estão fazendo é gerar um prompt e depois soltar o conteúdo, é isso mesmo? Rapaz, é quase uma nova versão do velho e bom spam no e-mail, né, cara? Que é aquele geração de conteúdo que ninguém lê, né? O spam é uma outra mensagem de publicidade que pouca gente acaba absorvendo, porque é um conteúdo que a gente sabe que é fraco. E o maior problema, o maior dano para isso é a internet que a gente navega, né? Antes você navegava na internet, você buscava alguma coisa no Google, você encontrava um site com uma informação que você queria, se fosse numa opinião que você quer, você vai buscar outra opinião. Só que esse contexto da IA, ele potencializou tudo isso, né? Ele multiplicou isso. Então hoje o que a gente tem são ferramentas de IA criando conteúdos o tempo todo, se retroalimentando. Ao mesmo tempo a gente tem IAs comentando em redes sociais o tempo todo, criando imagens o tempo todo. Então você começa a ter um giro absurdo de negócios ali, de informação de contexto, que multiplica a informação disponibilizada, mas muitas das vezes aqui é uma informação que é zero conteúdo, né? Isso atrapalha as empresas, as pessoas que estão buscando as marcas, né? Então, para você que é uma marca, eu estou lá buscando um conteúdo sobre aquilo que você vende. De repente, eu não vou conseguir achar você, porque tem tanto mais informação hoje, além da tua informação, que fica cada vez mais difícil eu alcançar a sua marca, alcançar a sua voz, alcançar aquilo que você quer, porque o contexto está ficando cada vez mais mar vermelho de informação.
Isso atrapalha as marcas nesse sentido, certo, meu amigo? Cara, você falou uma coisa que, assim, realmente fundamental, porque o que acontece, né, que a gente por exemplo, todo mundo está produzindo artigos, todo mundo tá escrevendo, todo mundo está comentando, só que esse todo mundo é com aspas, né, porque, Exato. na verdade, as pessoas pegam um tema e jogam um prompt qualquer lá para inteligência artificial, geram um artigo sem personalidade nenhuma, né? Sem a personalidade da pessoa, sem uma informação mais relevante, porque ele fica ali naquela superficialidade, simplesmente para jogar o conteúdo, e pela necessidade da pressa, né, Caio? A pessoa não vai trabalhando aquele texto, ou seja, não pega aquilo que você sempre fala da IA como um assistente para você produzir algo melhor. Não, na verdade é para produzir algo mais rápido. E esse mais rápido, essa pressa, acaba gerando esse conteúdo que é raso, é sem essência da pessoa que está produzindo, muitas vezes com aqueles, do mesmo jeito que a gente tem o cacoete, né? Por exemplo, você pega um vídeo meu, quando eu falo muito né no final, eu falo se, eu não falo você, tá, não falo está. Então, as pessoas, a gente percebe que elas deixam o cacoete da IA, né? Você, inclusive, fez um artigo sobre isso, né? Fala um pouquinho sobre isso, que é legal, esse cacoete, as letras maiúsculas, como é que é isso? Cara, você tem vários cacoetes, né? Assim, não é sempre que acontece, né, tal, mas assim, o que a gente percebe na maioria dos casos é, como diz meu amigo Ricardo Ventura, que costuma buscar os mentirosos da internet, né, pra ele ir escutando as pessoas e sabendo se é verdade ou mentira, igual seriadores da televisão, um abraço aí, Ricardão. Cara, quando você pega a internet, não adianta pegar uma coisa só, mas num contexto de várias coisas, você percebe que aquilo foi feito por IA ou não. Um deles é o que você falou, o título, né? Quando você tem as primeiras letras de cada palavra em cima de um título em maiúsculo, a gente aqui não tem esse costume de fazer dessa forma, então quando você vê alguém em português escrevendo dessa forma assim. A outra coisa que eu costumo falar, a gente tem uma mania de escrever no Brasil, a nossa síntese de escrita normalmente é uma conclusão muito rápida, uma frase de efeito, um pense sobre isso, né? É uma frase meio que fechando essa conversa, e normalmente o que a gente vê nos textos criados por IA é uma conclusão quase que acadêmica de um artigo. Quando você pede um artigo, ele entende um artigo de forma acadêmica, então ele faz uma conclusão que ele pega quase o todo e vem fechando com a síntese ao final desse num último parágrafo. Não é concluindo, resumindo dessa forma e taca a bota ali no final dessa história. Não é simples isso. E outra. E tem a coisa que é subjetiva, né? Que a gente fala. Uma pessoa que usa tanto cacoete na fala, ou que usa muito a gíria no dia a dia, de repente a pessoa está com um texto altamente rebuscado, ou seja, aquilo não é dela, não é a personalidade dela. A gente sabe que a pessoa não fala daquele jeito. Inclusive, às vezes, as ideias que estão no texto não são as ideias da pessoa, que isso é mais crônico ainda. Então você percebe, isso é mais subjetivo, mas dá pra pegar. O fato é que muitas pessoas que não escreviam absolutamente nada começaram a escrever muita coisa. Por exemplo, quando a gente fala no LinkedIn. Então tem um monte de artigos gerados no LinkedIn, mas que não são bons artigos, porque alguém só lá e botou alguma coisa, deixa eu escrever sobre tendências do mundo para 2025. Aperta o botão, 30 segundos você tem um texto. Imagina um monte de pessoas, milhares de pessoas fazendo exatamente a mesma coisa, entupindo a internet com essa mesma informação. É isso que a gente está falando do slop. Slop, para a nossa audiência aqui, quer dizer desleixo em inglês, né? Então, o desleixo da IA. E tudo isso, assim, já existia uma teoria, Fred, de 2010, que ele chamava da teoria da internet morta, né? Ou internet zumbi nesse contexto, né? O que é internet morta e internet zumbi? É a internet que ela mesma, né, a IA, está comentando os próprios conteúdos, está se abastecendo e se retroalimentando o mesmo conteúdo, entupindo as redes sociais, entupindo a informação, e isso, ou seja, tem cada vez menos pessoas nessa história e cada vez mais inteligência artificial. Tem um estudo que diz hoje que, hoje, 2024, 57% da informação da internet já está nessa, o que pode ser considerada essa internet morta aqui, ou seja, só criada, alimentada, conversada com a própria IA, cara, nesse contexto. E olha que coisa interessante, Caio. O B2B virou P2P, pessoa para pessoa, e agora virou A2A, né, que é algoritmo para algoritmo. Né? É verdade, cara, não tinha botado conta dessa letrinha, velho. Então, a gente vai num caminho aí que, por exemplo, a gente tem alguns danos, né? Já falamos aqui de muito, né? Além de desinformação, que é um dos principais que a gente tem, os bots, né, que são alimentados por IA, gerando problemas para empresas. Tem o caso clássico da Air Canada, por exemplo, que um bot deu informação errada de um
num processo de como comprar uma passagem, depois pedir um reembolso, e aí a pessoa depois entrou na justiça e ganhou. Na hora de troca também, teve uma outra empresa na hora de troca, fez o preço por 10% do valor do produto, que era um negócio. Exatamente. Então, isso acaba afetando a confiança nas marcas, porque nem todo consumidor sabe que aquilo é um bot, e mesmo quando sabe, também a própria empresa avisa, há esse problema. Outro ponto é que tudo tem o seu multiverso, né? Tem o multiverso onde a pessoa usa bem, tá ok, tem esse multiverso do slop. E esse multiverso do slop, do mesmo jeito que a gente fala em produtividade, para a gente, ganho de produtividade e eficiência de quem usa bem, né? Aquilo que eu falo de IA por aí, que é indivíduos aperfeiçoados por assistentes inteligentes, todo esse mundo do slop, esse multiverso do slop, inunda a internet, as redes sociais de conteúdo irrelevante, aumenta a distração e a procrastinação, porque você tem uma enxurrada de conteúdo, fica uma dificuldade até muito grande de filtrar as coisas boas, né? Então, você fica perdendo muito tempo ali. Por quê? Porque esses algoritmos vão muito mais na quantidade do que na qualidade, né? Então, isso impacta muito, muito, mas muito na experiência de quem está procurando algo bom, positivo, com essência, com verdade, né, Caio? Cara, tem uma coisa que você está falando aqui, começou a me passar aqui pela cabeça, não está nem na pauta aqui, mas tem uma coisa que eu e você nós já estamos safo, a gente sempre fala com as pessoas sobre isso, né? Nessa questão da internet, da inteligência artificial, quando ela alucina, né? Palavra bonitinha para quando ela mente, né? Quando ela erra feio. Né? Então tem um contexto de pessoas que estão criando artigos, pedem dados e os dados estão sendo colocados de forma alucinada, vamos dizer assim, né? Errados os dados. Então mesmo que as pessoas não estejam orientadas ou não seja, né, o desejo delas, elas estão criando a tal da fake news, a informação falsa, de uma forma proliferada na internet, de uma forma que está assim turbinando. Então tem muita informação que a gente vê que daqui a pouco a gente vai pegar um site, porque está publicado num site aquela informação e aquela informação foi gerada por IA de maneira falsa. Né? Então você tem um grande problema ali, porque hoje a gente fala, não, pera lá, como é que a gente faz hoje uma trava de segurança quando a gente gera um artigo, eu, Fred, ou as pessoas que fazem isso, né? Geramos lá uma informação e sai segundo um estudo de Stanford, 15 pessoas das pessoas, não sei o quê. Opa, informação, vamos dar uma checada. Então a gente cata exatamente aquela frasezinha, que é 15% das pessoas, sei lá, gostam de Guaraná. Pronto, né? Aí a gente vai lá, busca no Google se aquela informação é verídica de fato, até achar um site lá, de acordo com o New York Times aqui, aí tá publicado num link, eu falo, legal, a informação tá válida. Para não dar uma informação falsa numa palestra, num evento, alguma coisa. Aí muita gente não toma esse cuidado, né? Então vai lá, publica o dado, vira um artigo do LinkedIn, vira um artigo numa revista, vira alguma coisa e aquilo começa a entupir de notícias falsas, de estudos falsos, de estatística falsa, e eventualmente porque a IA tem alucinado muito. Né? E, cara, isso vai muito com o que está acontecendo, né? Muitas pessoas não estão preocupadas com isso, porque eu estava vendo, né? Tudo que a gente está vendo, inclusive, vivendo nas campanhas políticas aqui nos Estados Unidos, aí no Brasil. Eu estava vendo um jornalista que ele disse que a mentira venceu. Porque o que acontece? As pessoas estão falando qualquer coisa, independente de ser verdade ou não, porque sabem que tem gente ali que vai acreditar naquilo. E tem gente ali que, mesmo não acreditando como é a bolha dele, ele vai espalhar para ver se pega mais gente desinformada que vai acreditar naquilo. E aí a gente está vivendo isso em vários lugares. Tanto é, Caio, que me chama a atenção algumas ações que algumas empresas estão fazendo. Eu estava visitando a CVS, né? A gente vai muito a CVS, né? Farmácia, a maior rede de farmácias aqui dos Estados Unidos. E lá eles têm criaram um selo chamado Beauty Unaltered, beleza inalterada. E aí toda vez que tem uma imagem, que aquela imagem de uma pessoa, seja vendendo um dermocosmético, seja vendendo um medicamento, ele não foi alterado digitalmente, tem esse selo, que é para dizer à pessoa, essa aqui é uma imagem como ela é mesmo e tal, não foi. Então veja que há alguns movimentos interessantes, pequenos, para combater esse tipo de informação não verdadeira. Mas a gente tem que se preocupar demais, porque a gente está vivendo uma era de sobrecarga mental pelo excesso de informação. A gente está vendo conteúdos bizarros, né? Essa alucinação que você fala aí, que é interessante também, né? IA impulsionando alucinações, né? Também. Você pode virar outra coisa. Então a gente tem muito exemplos aí de, assim, eu não tenho o que fazer, eu vou criar uma bizarrice aí, e essas bizarrices vão viralizando e tal. Então esse conteúdo não interessante, ele está se sobrepondo
infelizmente. Lembrando que o meu primeiro comentário quando eu fiz sobre como perceber um texto feito com IA foi porque eu fiquei indignado que eu achei um jornalista num portal de grande circulação escrevendo exatamente com todos os cacoetes da IA. Eu falei, opa, cadê o jornalista, né? É isso mesmo, não, perfeito, bem lembrado, né? Você foi em cima, você foi cirúrgico naquele. E quem não leu, vai lá no LinkedIn do Caio, na parte de artigos, tem esse artigo aí muito bom. Então, a gente está vendo esse mundo, e você que está nos ouvindo, né? É fundamental trazer também, a gente, né? Eu que falo muito, né, Caio, de consciência, né? De a gente utilizar as coisas com mais consciência, de expansão de consciência, de mentalidade. Fundamental você, no seu negócio, se certificar de boas práticas de utilização dos bots, dos algoritmos, porque aí a gente vai proliferando as boas práticas, né, para tentar mudar e diminuir esse lixo tóxico, né, podemos dizer assim, da toxicidade dessa quantidade exorbitante de informação desnecessária e rasa, né, meu amigo? Isso aí, nós vamos falar um pouquinho agora também de como blindar sua marca sobre isso no próximo bloco, aguenta aí. Se sua empresa enfrenta dificuldades em planejar tarefas, organizar escalas ou monitorar a frequência em tempo real, o WFO é a solução ideal. A plataforma de otimização da força de trabalho coloca a pessoa certa no lugar certo na hora certa, ajudando a reduzir custos e automatizar processos. Para saber mais, procure o WFO nas redes sociais e veja como ele pode transformar a gestão de equipes. Importar da China nunca foi tão fácil. Com o container compartilhado China Gate da importação digital, você dobra seus lucros todo mês. Tarifas a partir de $250 por metro cúbico. Cuidamos de toda a papelada e armazenamento. Negocie com seu fornecedor, nós cuidamos da logística. Simulação de custos em até 48 horas e anuidade de apenas R$ 1.500. Importe quantas vezes quiser de até 5 fornecedores diferentes. Acesse chinagate.com.br e embarque hoje mesmo nessa jornada de sucesso. Compradores, aumentar a taxa de conversão do seu e-commerce e atingir novos mercados? Então você precisa conhecer a solução do PayPal para empresas. Torne a experiência de compra online mais rápida e eficiente. Permita que seus clientes estejam à frente das tendências do mercado e proteja seu negócio com uma solução mais segura e fácil de usar. Empresas e consumidores no mundo todo usam PayPal. São mais de 400 milhões de clientes ativos globalmente, em mais de 200 mercados, confiando em uma experiência de mais de 20 anos. PayPal, muito mais que uma carteira. Acesse o site www.paypal.com/br e descubra como o PayPal pode ajudar o seu negócio a crescer. Ah, e não esquece de mencionar que você ouviu a chamada aqui no Varejo Cast. Varejista, está precisando de uma solução completa para gerenciar seu negócio? Cigam é a escolha certa para o seu sucesso. Um sistema completo que abrange desde o atendimento ao cliente até a gestão do negócio, além de recursos especializados para o setor. Acesse painéis de indicadores e tome decisões estratégicas com base em dados precisos. ERP Cigam, a escolha inteligente para o varejo. Acesse www.cigam.com.br. Tem link no descritivo. A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. A Wake é uma empresa de tecnologia que ajuda varejo e indústria com soluções digitais integradas para toda a jornada de consumo. Temos 3 unidades de negócio: e-commerce de alta performance, experiências comportamentais com dados adicionáveis e influenciadores com mais de 10 anos de dados. Marcas como Shop Together, Stanley, Via Veneto, Riachuelo e Marisa já pensaram grande e escolheram a Wake. E você, tá esperando o que para levar o seu negócio além? Clica no link da descrição.
Muito bem, voltando aqui com o nosso Varejo Cast Tendências e Pendências dessa semana, falando para você do AI Slop, cara, ou seja, o desleixo da IA, essa nova praga virtual. Fred, agora vamos começar a conversar um pouquinho, né, sobre como blindar, porque tem um lado que é o seguinte, eu como usuário estou pesquisando e a internet está entupida, mas as marcas também, cara, têm um papel fundamental nisso, porque tecnicamente falando, todas as áreas de marketing das empresas também estão olhando com um olhar positivo de produtividade da IA, mas também são responsáveis, né, por gerar conteúdo, né, feito por IA de qualquer forma, de forma massificada no meio da internet. Isso pode ser prejudicial para a marca, certo? Ela pode se perder no meio dessa informação tão, assim, como eu diria assim, sem originalidade, tão padronizada da IA. Concorda, meu amigo? Concordo demais, cara. Inclusive, também cometendo erros, né, como a gente vê muitas vezes as pessoas gerando imagens que a mão da pessoa tem 6 dedos, 7, ou some, ou não está, né, conectada com a imagem, então acabam criando coisas, né, através de Midjourneys da vida, de Fireflies da vida e todas essas IAs de imagem, sem essa checagem, que é outra coisa, né, Caio? No meu livro Cura Empresarial eu falo de uma sequência, isso escrito lá em 2016, que é pressa, pressão, depressão, né? Então, veja, você tem a pressa de fazer, ou de escrever, ou de criar um conteúdo. Vem a pressão, né, de ter que soltar logo aquilo, porque você tem que produzir muito, e vem a depressão da besteira que foi gerada depois. Perfeitamente encaixada nesse momento, cara. Então, cara, é muito importante a gente perceber isso, que a qualidade, né? Por exemplo, eu e você, a gente escreve aí um artigo por semana, né, mais ou menos, porque a gente seleciona um tema... Vamos usando IA, sim, que a gente usando IA, perfeitamente. Eu uso o IA tanto na geração da imagem do artigo, quanto também para me ajudar no próprio artigo. Aprendi com você, inclusive. Você começou primeiro e eu fui surfar a onda depois que você já estava surfando um tempinho. Então você é meu mestre nisso daí. Mas o bacana, Paulo, disso é o seguinte, fazer algo com IA não quer dizer que a IA vai fazer algo por você. Isso dá uma frase boa, hein? Faça algo com IA, não deixe a IA fazer por você, né? Coisa assim. É algo com IA, não feito pela IA, né? Com a IA, 100% do que eu faço hoje eu falo que eu faço com IA, mas não feito pela IA. É diferente, uma coisa tem que ser uma extensão da gente e não a substituição da gente. Acho que esse cabe melhor. É isso aí, cara. Tem que ser uma extensão daquilo que a gente faz, assim. Então é pegar o que você produz como pessoa, o que você sempre escreveu e potencializar aquilo em produtividade. Pô, menos tempo para produzir uma coisa, me ajuda no raciocínio, mas ela não pode substituir o teu raciocínio, cara. Isso é um erro e a gente vê isso o tempo todo com gente grande. E Fred, uma coisa que é uma crítica grande que eu e você temos, né? O pessoal tá usando isso, por exemplo, pegar produto, identificar a imagem do produto e fazer uma descrição na internet daquele produto, para ele nem precisar fazer a descrição do produto. Daqui é uma caixinha de fósforo e aí já gere um conteúdo sobre caixinha de fósforo de uma maneira promocional e gera lá qualquer texto. Então, esses textos gerados por IA, eles estão ficando iguais, né? Então, assim, isso está fazendo com que as marcas não consigam o destaque necessário quando as pessoas estão buscando os produtos. Então, um grande erro que acontece hoje na internet é que rapidamente, cara, a gente está percebendo uma padronização do conteúdo. Isso é muito ruim para a marca, cara. A marca não tem um ponto dela de originalidade, de humanização, alguma coisa que faça ela se destacar no meio todo. Concorda, meu amigo? Concordo demais, cara. É aquele lance de treinar a IA para ser o seu melhor assistente, né? Por isso que essa questão de tornar melhor. Isso é uma coisa interessante, você faz isso muito bem, eu tô me desenvolvendo nessa área. Então, assim, uma das coisas que eu achei, eu te falei isso, que eu achei bem interessante, que quando a IA me pergunta se o texto está bom, ele não pergunta, e aí, gostou? Ele pergunta, e aí, tá massa? Que é um termo que eu uso muito, né? Então, assim, tô treinando ela direitinho, então tá funcionando. Ou seja, ela começa a usar expressões que você usa. Isso foi uma das coisas que eu aprendi primeiro, que eu desenvolvi primeiro, que é assim, o texto, qualquer coisa que saia daqui tem que sair com a minha cara. Qualquer coisa que saia daqui tem que sair assim, que eu escreveria isso e eu escreveria desse jeito. O chamado guia de estilo, né? O mood, o tom de voz, né? O vocabulário, né? Então, isso é fundamental, né? Isso tende a evoluir, né? Lembrando, a gente está nesse universo, usando este universo as pessoas, há 1 ano e meio, vai fazer 2 anos daqui a pouco, né? Que as pessoas estão começando a brincar. Imagina como a gente vai estar daqui 2 anos à frente, né, cara? Então a gente vai estar muito melhor, as ferramentas muito mais sofisticadas. E o que acontece que a gente fala hoje, que eu falo, olha, a gente vive um momento ruim da IA, que está todo mundo usando ela, mas de forma imediatista, né?
Eu vou, coloco qualquer coisa, o resultado sai quase que instantâneo, e neste momento, a gente está no momento ainda de, como é que eu falo assim, não é de exaltação, mas que brilhe os olhos, que as coisas são surpreendentes pra gente, a gente está ainda com o primeiro impacto disso. Em algum momento, e isso já começa a acontecer para quem usa mais, o resultado da IA começa a virar uma paisagem, começa a virar um padrão. Então, neste momento ele é surpreendente. Nossa, um texto que eu levava, sai em 30 segundos um texto grandão, isso é surpreendente. Uma imagem que eu botei um prompt, nossa, é uma imagem linda, isso é surpreendente. A qualidade é surpreendente para as pessoas que nunca usaram, mas para as pessoas que já começam a usar, elas já começam a se tornar um padrão. E a partir que tudo se torna um padrão, como é que a gente vai se destacar do padrão? E esse é o ponto-chave. Se não tiver o seu detalhe, a sua linha de condução, o seu estilo de escrita, né? Realmente você vai se perder no meio da multidão. Tá fácil, a gente tá lotado na internet de coaches, por exemplo, né? Ela fala assim, fique rico rápido, você vai lá, escreve busca os títulos mais buscados no YouTube, manda o ChatGPT fazer um e-book daquilo, bota o e-book para vender, mas são conteúdos mais do que rasos, cara, mais do que rasos. É um e-book de 5 páginas que não tem nada de conteúdo e tem lá querendo vender alguma coisa na verdade, né? Exatamente, então assim, isso não é conteúdo, cara, isso não deveria, a gente vai criar um outro nome para isso que não seria conteúdo. É verdade, é verdade. E aí, né, cara, eu fico pensando, você falou um ponto muito importante, e você que está nos ouvindo aí deve lembrar, por exemplo, pode passar por isso na sua empresa também, quando a gente tem internet, né, e essa questão de delegar para a tecnologia, isso acontece sempre, né? Então, quantas vezes você chegou para um colaborador seu e disse assim, aí, você fez aquilo? Já mandei o e-mail, né? Então, é como se mandar o e-mail para a pessoa... mandei o e-mail, tá resolvido. Não, amigo, você mandou o e-mail. Mandei um WhatsApp. Mandei um WhatsApp, já mandei uma mensagem para ele. Né? Então, assim, então a gente costuma ter esse padrão, que você trouxe muito bem, de delegar para a tecnologia algo que é indelegável. A responsabilidade pela tarefa ser feita do jeito que tem que ser feita, isso é indelegável. Né? Como você vai fazer é outra história, mas ela, no final tem que sair com a essência da marca, do jeito, alcançando o objetivo que aquela tarefa tem, né? Por existir, por ser efetivada. Então, assim, isso, né, sempre tem esse negócio de tentar delegar. Então, parece muito com essa costura. Tanto é que muita gente compara com o surgimento da internet, o grau de revolução e tal, tudo da IA. Então, a gente está passando pelos mesmos pontos, né, de gente confundindo aperfeiçoamento com velocidade, né? Estar pronto não quer dizer que está pronto de forma definitiva, né, cara? O primeira entrega não quer dizer que a entrega é correta, não é assertiva assim. Ou seja, está pronto ou está prompt? Está prompt. Nós vamos achar a resolução disso aqui. Exatamente. O feito não quer dizer que está bem feito nessa questão. Talvez seja esse de uma forma mais simplista. Assim, não quer dizer que está bem feito se só está feito. E muita gente está resolvendo no feito. E o grande ponto, a questão-chave que a gente trouxe para vocês aqui nesse episódio aqui é que este excesso de informações, ou seja, uma vez que elas são facilmente geradas, a gente está proliferando essa informação. Quase estamos quebrando o ecossistema de informação, né, cara? Onde as pessoas podiam gerar informação de uma forma normal, elas estão lotando a internet de informações, as redes sociais de informações, de foto, de conteúdo. Lembrando, né, Fred, você falou das imagens, assim, já existem travas, né? A Meta lá, Facebook / Instagram, já pede para você identificar se foi feito por IA. O LinkedIn hoje, automaticamente uma imagem que foi gerada por IA, ele já automaticamente consegue identificar essa imagem, né? Lembrando que existe uma questão ainda complexa, o que é feito, o que é uma imagem editada por IA ou editada por pessoas, né? No passado, as revistas todas de alguma forma usavam Photoshop, ou seja, também tem filtro, também tem coisas, mas é de uma forma diferente e tal, mas a gente tem essa questão. Agora, textos, por exemplo, ninguém ainda consegue identificar automaticamente o texto, ou ainda é solicitado, né, que os textos que foram feitos com IA sejam aí clicados, notificados e tudo mais. Existe a questão que a gente acredita na ética, que as pessoas, né, estão usando com a IA e não deixando a IA fazer o texto sozinho, certo, meu amigo? Certo, e assim, pra gente encerrar, Caio, você falou aí muito bem dessa questão de gerar esse padrão que vai afastando a pessoa de sua essência, vai tornando tudo muito igual. Esses padrões, eu falei lá do comportamento da delegação por e-mail, mas também você falou dos coaches, por exemplo, com as fórmulas, que aí todo mundo vai usando do mesmo jeito, né? O lançamento, usando aquela estratégia, você vai fazer 3 lives, depois você vai
fazer um curso de tal tempo e depois você vai lançar o seu produto. Vai lançar teu curso depois de cima disso. Vai lançar seu curso. Então, hoje a gente já entende que aquilo lá vai terminar numa venda de um curso. E se o cara tiver o curso da vida dele, tudo bem, mas a gente sabe que não é um papo. Sim, mas todo mundo usando a mesma estratégia, né? Então, é porque antes seria uma surpresa, né? Hoje já não é mais. Segundo ponto, a gente pega aí muitas bios do Instagram e do LinkedIn, que também pessoas que participaram de cursos que dizem assim, eu ajudo você a fazer isso. Eu ajudo você, né? Então tem muito isso no LinkedIn, nas guias do Instagram. E eu não estou falando que isso é errado, só estou falando que cria-se um padrão que fica todo mundo igual, escrevendo a bio do mesmo jeito, fazendo os lançamentos do mesmo jeito. Tem outra coisa que também é muito parecida, são os prompts. Tem gente que vai pegar... fale como se fosse um especialista de não sei o que, ou seja, a pessoa copia prompts de outro lugar, não altera os seus prompts para a linguagem, para as coisas, então tudo muito igual, tudo muito flat. Então, desse jeito, você vê os padrões, torna você igual. E quando você fica igual, você não chama atenção. Se todo mundo com o mesmo prompt, usando a mesma inteligência artificial, ela pode até escrever um pouquinho diferente, mas o pensamento de linguagem dela é um único só. Então você pede a mesma coisa, os resultados vão ser muito parecidos no final do dia, não tem como ser diferente. E aí eu tava vendo aí, a gente fazendo uma comparação, uma prateleira de supermercado onde tem um monte de água, por exemplo. Eu tava vendo isso aqui no Target. E aí você tem água, daqui a pouco você tem 4 águas numa categoria que destaca-se, que é a alcalinidade da água. Certo? Então, o pH. Então, tá lá bem grande na embalagem o pH da água. E aí tem uma outra que tem assim, hidratação perfeita. E um pH desse tamanho, um 9.5 bem grande. Ou seja, esses caras estão brigando numa categoria superior de água que mostra um benefício e não só apenas uma característica, hidratação perfeita, tentando se destacar num mar de águas ali que tem de todos os preços e tudo. Se você está botando a bio igual a todo mundo, se você está mantendo os prompts igual a todo mundo, você vai entrar no que você falou lá no início do episódio, no oceano vermelho, onde vai ser difícil te enxergar, ou pelo menos enxergar algo natural e verdadeiro em você. Exato. Não, é isso aí. Dessa forma verdadeira, única e exclusiva, você que sempre escuta aqui o Varejo, sempre tem informação antes com vocês aqui, trouxemos diferente para você. E lembrando, né? Toda terça-feira tem Tendências e Pendências, toda quarta-feira tem essa série fantástica do Varejo Cast Convida rodando aqui com vocês. Sim. Tem toda quinta-feira Varejo Cast News, ou seja, tem nossa newsletter, tem nosso WhatsApp, os links estão aqui embaixo para você fazer parte, tá lá com a gente, tá cada vez mais bacana os conteúdos. Tem a newsletter aqui com um monte de notícia extra que nem entram no Varejo Cast News, né? Coisas destacadas ali que ao longo da semana a gente vai vendo para você, ou seja, são várias formas de você se conectar com o Varejo Cast, certo, meu amigo? Certo. E lembrando-se, né? Hoje o Zoom já permite você usar avatar para substituir você na imagem, mas nós somos nós mesmos aqui, né, cara? Com certeza. É isso aí, pessoal. E esse óculos aqui não é um filtro, viu? Ó, não é um filtro. Deixa eu falar para você, na verdade. Ó. Só viu o relance quem assistiu a gente por vídeo agora que eu fiz. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Até mais. Valeu. Você assistiu Varejo Cast. Saiba mais sobre o Varejo Cast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este Varejo Cast foi editado por Yannis Maciel.